Olá, participantes do sétimo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Meu nome é Luciano Paulino da Silva e terei a oportunidade de apresentar para vocês hoje sobre nanômica aplicada, algo que temos conduzido no nosso laboratório de nanobiotecnologia aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. E nesse sentido, este evento traz efetivamente nanobiotecnologia e bioengenharia tecidual enquanto áreas que entregam inovação, integração e impacto. E nesse contexto, eu começarei trazendo uma breve retrospectiva do que temos conduzido ao longo das edições anteriores do CDNB entre 2020 e 2025, e no qual eu tive a oportunidade de apresentar alguns dos conceitos, contextos e aplicações das nossas áreas de desenvolvimento. E nesse sentido, na primeira edição, eu pude falar sobre nanobiofabricação, enquanto uso de nanomateriais e nanosistemas como blocos de construção e também princípios ativos utilizados em processos de fabricação digital. Posteriormente, no ano seguinte, apresentei sobre nanobioconvergência, enquanto uma fusão transdisciplinar das ciências e engenharias que são relacionadas com a vida e estas com as tecnologias ditas convergentes e habilitadoras. Posteriormente, apresentei sobre nanotecnologia das coisas, enquanto aquela área que relaciona-se a objetos, insumos ou mesmo materiais cotidianos que embarcam alguma nanotecnologia e que entregam valor aos seus usuários finais, às personas. Também falei sobre nanobiotecnologia e bioengenharia em um contexto no qual a inteligência artificial passou a fazer parte dos nossos projetos, onde a questão agora não é mais se, mas sim como a inteligência artificial afetará os nossos projetos em nanobiotecnologia e em bioengenharia. Posteriormente, trouxe uma série de aplicações voltadas para a chamada nanoagricultura em ambiente controlado e também tecnologias disruptivas voltadas para a fabricação de alimentos. Posteriormente, no ano passado, introduzi um conceito o qual temos trabalhado no nosso time há muitos anos, que é o da nanômica, enquanto um campo transdisciplinar que é dedicado ao estudo sistêmico e em larga escala de nanomateriais, abrangendo desde a sua síntese, a caracterização, a funcionalidade e as suas aplicações, sempre com ênfase em estratégias que sejam sustentáveis e bioinspiradas. E, quando nós falamos em nanômica, sempre temos que nos remeter àquilo que nós temos definido como nanotecnologia clássica, aquela que muitas vezes desenvolve soluções altamente eficientes, que, contudo, costumam ser estanques às etapas de síntese, caracterização e aplicações, haja visto que nem sempre elas são conduzidas dentro de um mesmo contexto. Por outro lado, a nanômica ela traz a integração de todas essas partes para fazer com que nós desenvolvamos uma nova forma de pensar nanotecnologia. E nesse sentido, o que é que eu irei abordar efetivamente neste sétimo CDNB? Eu trarei aquilo que estamos chamando de nanômica aplicada, onde, no ano passado, nós definimos para vocês a nanômica, assim como recapitulei instantes atrás, e nesta edição nós vamos então aplicar a nanômica, trazendo para vocês resultados de mais de 20 anos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que têm sido conduzidos no Laboratório de Nanobiotecnologia, o LNano, aqui na Embrapa, onde traremos, então, aplicações na fronteira do conhecimento, por meio de exemplos que são práticos de todas as 13 sub-áreas temáticas deste evento e as quais contemplam as áreas nas quais nós atuamos. E nesse sentido, no Laboratório de Nanobiotecnologia, nós temos ele como um ambiente voltado para pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo, e que cujo modo de operação é pensar macro, planejar micro e realizar nano. E é dentro desse ambiente de pesquisa que nós temos três principais módulos de atuação e mais uma casa de vegetação avançada, os quais denominamos de L-Nano 1, L-Nano 2 e L-Nano 3, dentro dos quais ocorrem cada um dos nossos processos. E, claro, temos que sempre nos lembrar das pessoas que fazem parte desse Alinano. Do lado esquerdo de vocês, em nossos eventos remotos, assim como este que estamos tendo agora, e do lado direito, quando temos os nossos encontros presenciais e podemos compartilhar de mais perto aquilo que nós temos desenvolvido. E, nesse ambiente, nós temos seis principais linhas de pesquisa. A primeira delas envolve a investigação de produtos e coprodutos, tanto agropecuários, agroindustriais e florestais, na
intuição ou na busca por compreender estruturas biológicas em nanoescala no intuito de desenvolver micro e nanosistemas sustentáveis. Na segunda linha de pesquisa, o que nós fazemos é desenvolver micro e nanosistemas lipossomais, lipídicos, metálicos e poliméricos, sempre obtidos por rotas de síntese verde, visando a entrega e liberação sustentada de bioativos e também a imobilização de moléculas. Na terceira linha de pesquisa é onde nós desenvolvemos superfícies e nanoestruturas funcionais que sejam aplicáveis a embalagens ativas, películas comestíveis, nanoalimentos, nanocosméticos, sistemas de remediação, nanobiosensores, nanocatalisadores, rotas em nanoforense, nanofertilizantes e também em agricultura espacial. A nossa quarta linha de pesquisa é onde nós realizamos ensaios voltados para a avaliação da nanossegurança, por meio de abordagens de nanotoxicidade e de nanoecotoxicidade, explorando cenários tanto in vitro quanto in vivo, utilizando como modelos bactérias, leveduras, algas, células de mamíferos, plantas, microcrustáceos, minhocas e nematóides. A nossa quinta linha de pesquisa é onde nós fazemos fabricação digital, por meio de manufatura aditiva, subtrativa e transformativa, onde realizamos bioengenharia reversa, estratégias voltadas para biofabricação e bioimpressão tridimensional e quadridimensional, e tanto de arcabouços biológicos, quanto também a construção de alimentos, empregando biomateriais e nanomateriais. Realizamos nessa linha de pesquisa também abordagens em eletrofiação avançada e desenvolvemos utensílios de laboratório. E na nossa sexta linha de pesquisa é onde nós implantamos processos voltados para o escalonamento industrial. Também realizamos gerenciamento de resíduos, avaliação de riscos e impactos e empregamos inteligência artificial em processos nanobiotecnológicos. E dentro dessas 6 linhas de pesquisa, o que aquele time que vocês conheceram faz é o desenvolvimento de nanoinsumos, sejam lipossomas, emulsões, nanopartículas lipídicas, nanopartículas metálicas, nanoesferas biopoliméricas ou nanocápsulas biopoliméricas. Todos estes tendo as suas próprias propriedades em nanoescala relacionadas a questões como o recobrimento, o tamanho, a agregação e a forma dessas estruturas. Mas como que esses nanoinsumos são efetivamente aplicados à luz daquilo que nós estamos definindo como nanômica? Isso também foi apresentado no ano passado, quando eu trouxe a nanômica pela primeira vez a vocês, e é a abordagem na qual nós investigamos primeiramente de maneira exploratória, em larga escala, o desenvolvimento de nanomateriais. Posteriormente, nós estruturamos os dados obtidos em informações que sejam efetivamente úteis, muitas vezes empregando inteligência artificial. Posteriormente, nós investigamos de maneira confirmatória e dirigida por perguntas cada uma das ações relacionadas ao desenvolvimento daquelas soluções que vão se tornar produtos, processos ou serviços, e que estes, por sua vez, possam ser então disponibilizados para adoção pelo setor produtivo. E cada uma das abordagens que eu trarei para mostrar para vocês estão em um cenário nos quais podem estar consolidadas, em desenvolvimento ou ainda no sentido exploratório. E dentro desse contexto, eu optei por trazer essa fala para vocês, trazendo aplicações da nanômica em cada uma das 13 sub-áreas do sétimo CDNB. Áreas maiores que são a de nanobiotecnologia e bionanotecnologia e da bioengenharia tecidual, e as sub-áreas temáticas, que são 13, de nanoagricultura, nanoalimentos, nanoambiental, nanobiocaracterização, nanocosméticos, nanomedicina, nanossegurança e nanoverde, e de biofabricação 3D, bioimpressão 3D, biomateriais, biomiméticos e carne cultivada. Todos vocês ou estão interessados ou atuam em alguma dessas áreas, por esse motivo aqui estão no nosso CDNB. E, dentre as áreas principais do CDNB, achei importante também trazer a vocês os conceitos que constam em nossos glossários e que efetivamente são aqueles que permeiam o escopo do evento. As grandes áreas são a da nanobiotecnologia, enquanto área que abrange a aplicação da nanociência ou da nanotecnologia às ciências biológicas ou à biotecnologia, incluindo a aplicação da nanotecnologia tanto para a saúde humana quanto animal.
A bionanotecnologia, enquanto área que envolve a aplicação da biologia à nanotecnologia e não o contrário, ou seja, o uso de biomoléculas ou sistemas biológicos em nanomateriais, dispositivos em nanoescala ou sistemas em nanoescala. E que também temos a bioengenharia tecidual, enquanto área da bioengenharia, a qual combina princípios da engenharia e da biologia no intuito de obter substitutos biológicos projetados para regenerar, substituir, modificar, reparar ou restaurar a função de tecidos e órgãos, incluindo aqui abordagens que sejam baseadas em terapias celulares, terapia gênica e associadas a biomateriais e que efetivamente trazem uma série de benefícios no desenvolvimento, assim como a imunomodulação, a neuroengenharia e a medicina regenerativa avançada. E nesse contexto, as sub-áreas do sétimo CDNB, e que são efetivamente aquelas que exploraremos com exemplos do nosso laboratório de nanobiotecnologia, são as seguintes: a de nanoagricultura, enquanto sub-área que abrange as aplicações da nanobiotecnologia ou da bionanotecnologia nas cadeias de valor agrícolas, incluindo aqui, mas não limitado, a nanobiopesticidas, nanobiofertilizantes, nanobiosensores, nanosistemas para veiculação de material genético e sistemas nanoestruturados para melhoramento vegetal e saúde animal. Nesse sentido, trouxe para mostrar para vocês o que temos feito em nanobiopesticidas, aplicando os conceitos de nanômica, explorando em larga escala extratos, óleos essenciais, ácidos nucleicos e micro-organismos voltados para o manejo de pragas, onde desenvolvemos, por exemplo, nanoemulsões com óleos essenciais para o manejo de nematóides ou nanoemulsões também com extratos e óleos essenciais voltados para o manejo de insetos, como o caso da lagarta do cartucho do milho. Também temos desenvolvido uma série de nanobiofertilizantes, os quais permitem a aplicação no âmbito da nanômica em larga escala de diversos micro-organismos e também de extratos vegetais e de algas, visando a nutrição de plantas. Empregamos na área de nanoalimentos enquanto aquela que abrange alimentos que sejam cultivados, produzidos, processados ou embalados utilizando técnicas ou ferramentas de nanobiotecnologia ou de bionanotecnologia e aos quais nanomateriais ou nanosistemas sejam adicionados, incluindo nanoencapsulação de nutrientes e nanosistemas inteligentes de rastreabilidade e segurança. Nesse contexto, o que nós temos feito no nosso time é o desenvolvimento de películas e filmes comestíveis que envolvem a aplicação de filmes estruturados em escala nanométrica, os quais são produzidos em larga escala em relação às características dos materiais constituintes, visando ao aumento de vida de prateleira e de funcionalidades nesses materiais. Essas modulações podem ser do tipo das propriedades sensoriais, como vocês veem à esquerda, ou do tipo de propriedades mecânicas moduladas, como a questão da flexibilidade. Um outro tipo de nanomaterial que desenvolvemos são, e aplicações, nanosensores magnetotermocrômicos, que envolvem nanopartículas magnéticas termorresponsivas de modo irreversível e que são aplicáveis à cadeia fria. Essencialmente, são nanomateriais que mudam de cor ou de propriedades magnéticas em função da eventual exposição a diferentes temperaturas. Se em algum momento da cadeia fria, seja de uma vacina, seja de um alimento, você tem uma mudança drástica de temperatura, você vai ter uma mudança nas características desse material que serão assinaladas enquanto quando utilizado como uma etiqueta. Uma outra sub-área do CDNBI que nós temos atuado é a nanoambiental, enquanto aquela que abrange a interação de nanomateriais entre si e com o meio ambiente, influenciando no seu destino, transformação e toxicidade no ambiente e em organismos vivos. E aqui inclui tanto a aplicação de estratégias para conservação, monitoramento, reciclagem e remediação, bem como também inclui estudos de nanoecotoxicologia e de nanomodelagem ambiental. E é nesse sentido que nós temos desenvolvido abordagens voltadas para a nanorremediação de contaminantes, onde nós aplicamos a remediação desses contaminantes, sejam eles químicos ou biológicos, em água, empregando nanomateriais magnéticos.
Nesse contexto, esses nanomateriais magnéticos que vocês veem na parte inferior da tela de vocês permitem que, com a aplicação de um campo magnético externo, que pode ser promovido por um ímã ou um eletroímã, como vocês veem aí nesses exemplos utilizando um ímã, permite que você remova esses contaminantes indesejáveis da água, tornando-a potável. Isso gerou o nosso processo denominado PURA, que é um acrônimo para Processo Universal para a Recuperação de Água e que nos permite fazer a remoção de contaminantes desses ambientes aquosos. Ali do lado direito, vocês veem um exemplo voltado para bactérias que foram remediadas e removidas de um meio aquoso utilizando essa tecnologia. Nós também temos aplicado a mesma tecnologia voltada para a nanodetecção de componentes, onde agora a aplicação de nanosensores para a detecção de solventes orgânicos e aldeídos pode ser realizada, onde identificamos metanol, etanol, isopropanol e butanol, e também os aldeídos formaldeído e glutaraldeído em diferentes concentrações quando dispersos em meios aquosos. Outra sub-área do CDNB que nós temos atuado é a da nanobiocaracterização, enquanto aquela que envolve aspectos teóricos e práticos referentes à utilização de instrumentos para caracterizar as propriedades físicas e químicas dos nanomateriais, nanoestruturas, nanodispositivos e nanosistemas em nanoescala, dentro de um contexto de nanometrologia, com vistas à aplicação de sistemas biológicos e incluindo abordagens em nanoinformática. E nesse contexto, o que nós temos realizado, dentre as abordagens nessa subárea, é o imageamento de células em alta resolução, onde nós aplicamos microscopia de força atômica visando a classificação e agrupamento de células. Nesse exemplo, vocês têm células vermelhas sanguíneas, as hemácias, de diferentes organismos vertebrados, mamíferos, aves, anfíbios, peixes ou répteis, que podem ser agrupadas com base nas suas características estruturais, medidas por microscopia de força atômica, como altura, diâmetro máximo e largura. Temos também empregado imageamento por microscopia de força atômica com vistas à seleção de fibras de alta performance, onde teias de aranha, aqueles materiais que envolvem as propriedades mais disruptivas do meio que nós podemos encontrar na natureza e que são tão elásticas quanto o nylon, ao mesmo tempo que tão resistentes quanto o aço, podem ser não apenas imageadas, mas a partir das quais, em larga escala, obtidas informações estruturais, mecânicas, tribológicas e parâmetros até mesmo elétricos dessas propriedades encontradas nesse material. Outra abordagem envolve um imageamento de cabelos e pelagens em alta resolução, envolvendo a aplicação de microscopia de força atômica para avaliação de pelos expostos a agentes químicos ou físicos, onde pelagens de vacas, cachorros, cavalos e gatos, ou mesmo cabelos humanos, podem ser imageados e avaliados quanto às suas características sob a exposição a diferentes agentes estressores. Outra abordagem que temos feito é no âmbito da subárea, que abrange as aplicações da nanobiotecnologia e bionanotecnologia para a produção de cosméticos, os chamados nanocosméticos, incluindo aqui sistemas nanoestruturados para liberação controlada, aumento de estabilidade e biodisponibilidade e segurança. Nesse contexto, temos desenvolvido ao longo dos anos nanoemulsões cosmecêuticas, que são aquelas que contêm ingredientes oriundos de plantas e que têm aplicações como dermocosméticos. Muitas vezes, empregando óleos essenciais, fazemos até mesmo blends desses óleos essenciais para conseguir aromas e fragrâncias mais específicas. Também temos desenvolvido tatuagens magnetorremovíveis, as quais envolvem a aplicação de nanopigmentos magnéticos, visando a marcação de rebanhos e tatuagens, mas que também podem futuramente ser aplicadas a humanos. Nesse contexto, aqui vocês têm do lado esquerdo uma pele artificial, com o nanopigmento magnético e depois com uma tinta comercial, e do lado direito uma pele suína empregada como modelo. Nesses casos, você tem a possibilidade de realizar uma remoção magnética desses sistemas. Uma outra sub-área na qual nós atuamos é a da nanomedicina, a qual aplica os conceitos e ferramentas da nanobiotecnologia para a prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças humanas e de animais, incluindo aqui nanosistemas voltados para a terapia gênica, imunoterapia, medicina regenerativa e diagnóstico molecular de alta sensibilidade. O que temos feito é desenvolver nanosondas, as quais podem envolver a aplicação de nanopigmentos magnéticos e que permitem o reconhecimento seletivo e específico de biomoléculas, envolvendo as possibilidades de marcação de células, separação de células e também a purificação de moléculas. Uma outra abordagem em nanomedicina é quando nós atuamos no chamado nanodiagnóstico. O que nós temos feito? Temos aplicado microscopia de força atômica no intuito de revelar características distintivas de células, e aqui vocês têm vários exemplos de células que foram adquiridas as imagens utilizando microscopia de força atômica no nosso laboratório. Do lado esquerdo, vocês têm células brancas, os leucócitos, e células espermáticas mais abaixo, mais ao centro, células da glia e bactérias, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, e mais à direita, Leishmania, enquanto um protozoário, e células cancerosas expostas a diferentes tratamentos. Também temos conduzido aquilo que temos denominado de autonanoterapia, que envolve a aplicação de membranas de células visando a produção de biomiméticos para o tratamento de doenças. Como que isso funciona na prática? Você pega as membranas de células do próprio organismo que você quer ter como alvo terapêutico, posteriormente você então utiliza essas células para obtenção dos blocos essenciais que vão ser empregados no desenvolvimento de nanosistemas, e posteriormente você produz vesículas biomiméticas que podem carregar tanto componentes das próprias células ou carregar fármacos que possam ser entregues diretamente ao alvo. Aqui, esses fármacos podem ser antibióticos, podem ser vacinas, podem ser hormônios, podem ser qualquer classe de fármacos necessários. Uma outra vertente deste CDNB é a subárea que envolve a nanossegurança, aquela que abrange o desenvolvimento de protocolos e metodologias para avaliação de risco específico para cada tipo de nanomaterial em sistemas biológicos, envolvendo aqui a nanotoxicidade e a nanoecotoxicidade, e garantindo que o uso de cada nanomaterial esteja em conformidade com os melhores princípios de segurança, tanto ocupacional, daqueles que desenvolvem a solução, quanto de biossegurança e de regulamentação. Nesse contexto, nós temos desenvolvido inúmeros nanomateriais por rotas de síntese verde, entre eles as nanopartículas de prata, e sempre realizando produções em larga escala, por isso a nanômica. E aqui nós temos um exemplo de nanopartículas de prata produzida com extratos aquosos das folhas de plantas do cerrado, efetivamente com 90 diferentes plantas. Nós realizamos a customização fisicoquímica e desenvolvemos partículas que são específicas para o controle de determinados micro-organismos, onde você tem partículas mais eficazes para o controle de bactérias gram-positivas ou gram-negativas utilizadas como modelo, e assim selecionando nanopartículas que são efetivamente mais adequadas a cada uso. E nesse cenário, nós mostramos também que a nanômica permite que você não apenas selecione a candidata, mas você também module as propriedades que ela venha a ter com base na aplicação pretendida. Outra vertente que tem conexão direta com aquela mostrada anteriormente é a da subárea que se refere a rotas de síntese de nanomateriais que utilizam produtos químicos que são relativamente atóxicos, biodegradáveis e de custo baixo. É a chamada nanoverde, e que tem como principal agente iniciador, geralmente, um organismo biológico ou uma parte dele, e que ainda emprega os princípios da química verde em processos nanotecnológicos, e que aqui nessa subárea incluem-se as abordagens baseadas em resíduos agroindustriais e da biodiversidade. Nesse contexto, o nosso time tem realizado aquilo que temos chamado de nanoaproveitamento de resíduos agroindustriais, que são aqueles que permitem que nanopartículas produzidas, utilizando extratos aquosos das cascas de frutas, onde nós usamos mais de 20 frutas e também produzimos essas nanopartículas em 5 diferentes concentrações e modulando as características ópticas e fisicoquímicas dessas partículas, permitiram-nos desenvolver partículas seletivas para o controle microbiano em concentrações variadas.
Outra abordagem é o que fazemos, que envolve a triagem em larga escala para nanossíntese a partir de materiais oriundos de bancos ativos de germoplasma. Nesse sentido, o que nós empregamos são tecnologias à base de síntese verde na produção de nanopartículas de prata, mas ao invés de fazer essa síntese para uma ou duas partículas de um determinado organismo, nós buscamos acessos conservados de toda a biodiversidade existente aqui no país, que são aquelas armazenadas e conservadas em bancos ativos de germoplasma, visando a síntese desses nanomateriais. Nesse exemplo, são 96 diferentes sínteses de nanopartículas de prata, utilizando acessos de calpi, o feijão de corda, em algumas regiões do Brasil. Outra abordagem que nós empregamos é a da seleção racional dentre essas plantas, de quais as mais aptas à nanossíntese. Nesse sentido, o que fazemos é a seleção de acessos de plantas monocotiledôneas, por exemplo, como o arroz, que reconhecidamente não estão entre aquelas com maior potencial para a síntese de nanopartículas de prata, mas mediante uma abordagem exploratória em larga escala no âmbito da nanômica, com 45 diferentes acessos, identificamos um, marcado ali por aquela seta em amarelo, que tinha alto potencial de síntese de nanopartículas de prata. E por que sintetizar em tão larga escala? Você tem inúmeras potenciais aplicações. Uma das que testamos foi a revelação de impressões digitais latentes, que são aquelas deixadas, por exemplo, em uma cena de crime, e nas quais nanopartículas de prata podem ser utilizadas na revelação dessas impressões, e que, empregando mais de 100 acessos de cucurbitáceas, nós fizemos a revelação de impressões digitais, mostrando quais dentre essas tinham maior potencial dentro de um cenário em larga escala, de um cenário nanômico. E o cenário nanômico também acontece no escalonamento de nanomateriais verdes, onde nós aplicamos planejamento de experimentos, realizamos a síntese em diversas condições variadas previstas por esses delineamentos experimentais e, em seguida, produzimos partículas que antes eram obtidas em escala laboratorial, numa escala semipiloto, já com características de desejabilidade das propriedades fisicoquímicas que se almeja no âmbito da produção desses materiais, aproximando com isso do setor produtivo e, consequentemente, oferecendo soluções que sejam passíveis de aumento de escala de produção. Outra sub-área do CDNB é a sub-área de biomateriais, a qual envolve a produção ou aplicação de materiais biocompatíveis que tragam o mínimo de impactos negativos quando em contato com tecidos vivos ou fluidos orgânicos, e que, nesse caso, podendo ser provenientes de fontes naturais, sintéticas ou biocompósitos. Dentro do contexto de bioengenharia, os biomateriais trazem a interface com os sistemas biológicos e permitem que nós avaliemos, tratemos, aumentemos ou substituamos tecidos, órgãos ou funções do organismo. E também, nesta sub-área, envolve qualquer material que seja especialmente preparado, projetado ou apresentado para exibir a bioaceitabilidade ou a biocompatibilidade. Não trouxe um exemplo na área animal, temos vários, assim como na área humana, mas trouxe um exemplo que temos na área vegetal, que são os nossos tubetes multifuncionais e biodegradáveis à base de biomateriais, visando a substituição de plástico na produção de mudas de plantas, onde agora você pode literalmente plantar a sua muda diretamente com o tubete, ao invés de gerar o descarte de plásticos. Outra vertente dentro do CDNB é a da biofabricação tridimensional, enquanto sub-área da bioengenharia tecidual, que abrange as tecnologias que são necessárias para fabricar estruturas biológicas complexas com arquitetura hierárquica em 3D, semelhante àquelas das suas contrapartes nativas em organismos vivos. Nesse caso, essa sub-área, que muitos de vocês trazem trabalhos, inclui microfabricação, microfluídica e desenvolvimento de órgãos em chip, e também de tecidos em chip, estes voltados para ensaios toxicológicos, farmacológicos, cosméticos e agrícolas. Nesse contexto, o que nós temos feito no nosso time é desenvolver e abordar uma série de técnicas e metodologias de nanobiofabricação, onde nós aplicamos abordagens de esferificação,
fiação úmida, eletrofiação, bioimpressão tridimensional por extrusão e várias outras, no intuito de produzir estruturas que assemelham àquelas de sistemas biológicos e por meio de uma ampla gama de biopolímeros que podem ser empregados juntamente com nanomateriais nesses processos de produção. E, com base nisso, permite-nos a nanofabricação de mini-órgãos, que são unidades mínimas funcionais de órgãos e tecidos e que nós empregamos em testes de cosméticos, em testes de fármacos, em testes de agroquímicos. Uma outra vertente do CDNB é a da bioimpressão tridimensional, enquanto subárea que abrange o uso de tecnologias que são oriundas da manufatura aditiva, a impressão 3D, e que utilizam recursos biológicos como materiais de construção, assim como biomateriais, células e fatores de crescimento, visando a fabricação de estruturas em 3D funcionais, incluindo a bioimpressão quadridimensional, e que é baseada em materiais responsivos e estruturas dinâmicas que sofrem modificações ao longo do tempo. Ao invés de trazer alguns dos nossos resultados nessa área, que já tive a oportunidade de apresentar a vocês em outras edições do CDNB, eu optei neste momento por trazer a nossa plataforma de biofabricação 3D do Elinano, que permite-nos realizar a fabricação digital em larga escala de variados tipos de bioconstructos. Então, efetivamente, temos hoje no nosso time 16 bioimpressoras e impressoras 3D de alimentos, impressoras 3D de termoplásticos biodegradáveis e bioresinas, sistemas avançados de eletrofiação, sistema de fiação úmida e de fiação por fusão, além de um scanner 3D. E apresento, então, essa plataforma no intuito de oferecê-la como disponível para novas colaborações e parcerias com cada um de vocês. Também trago a subárea de biomiméticos, a qual, no sétimo CDNB, envolve a cooperação interdisciplinar da biologia e de tecnologias ou outros campos da inovação, com o intuito de resolver problemas práticos, aqueles que envolvam análise de funções de sistemas biológicos por meio da abstração em modelos e também da transferência e aplicação desses modelos no intuito de resolver problemas. Nesse contexto, ele relaciona-se à bioengenharia tecidual quando inclui o desenvolvimento de arcabouços biomiméticos, gradientes funcionais e microarquiteturas inspiradas na matriz extracelular. Também temos desenvolvido projetos nessa linha em diferentes vertentes de biomimética, mas optei por trazer para vocês aquelas membranas seletivas bioinspiradas que temos desenvolvido, primeiro empregando técnicas de microscopia em alta resolução e, posteriormente, realizando a seleção de superfícies biológicas, como as cascas de ovos enquanto materiais com um alto potencial como uso em membranas seletivas. E também os dispositivos microfluídicos bioinspirados que temos desenvolvidos, no intuito de mimetizar propriedades vegetais, já que também temos várias abordagens de animais, mas trouxe essa vertente vegetal para mostrar a possibilidade de simular as características de plantas em testes de agentes bióticos e abióticos. E, por fim, a 13ª sub-área temática do CDNB é a da carne cultivada, enquanto aquela que concentra no cultivo de células animais, no intuito de produzir tecido muscular comestível e buscando replicar a estrutura e características sensoriais da carne convencional, combinando aqui conhecimentos de biologia celular, engenharia de tecidos e de biotecnologia, no intuito de criar produtos alimentícios sustentáveis e éticos, visando oferecer uma alternativa à produção convencional de carne de origem animal, e que incluindo o desenvolvimento de insumos, microcarreadores, arcabouços comestíveis e também bioreatores e estratégias de escalonamento industrial. O exemplo que trouxe é aquilo que envolve o que temos desenvolvido, que são nanomateriais à base de biopolímeros e que, quando estruturados nessa escala nanométrica, com diferentes tipos de biopolímeros, solventes ou mesmo abordagens de processamento, levam à produção, as diferentes técnicas empregadas, de microcarreadores para que possam ser utilizados em reatores e produção em larga escala de células em suspensão, de scaffolds eletrofiados, onde por meio de eletrofiação permite-nos mimetizar a matriz extracelular, e de películas e filmes que são utilizadas, por exemplo, pelo nosso time em embutidos que envolvam o desenvolvimento de agricultura celular, de carne cultivada.
E tudo isso que apresentei hoje para vocês nos trouxe uma série de lições que a nanômica veio nos ensinando ao longo desse tempo. A primeira delas é que dados que não são curados não viram informação e a urgência em sempre padronizarmos nossos processos. A outra lição é de que sustentabilidade não é perfumaria, então tudo aquilo que você fala que faz de maneira sustentável deve ser mensurável para que de fato seja sustentável. A questão da nanossegurança, ela não pode ser algo que nós realizemos pós o processo desenvolvido, o produto desenvolvido, ela deve ser uma abordagem preditiva e realizada constantemente, que a transdisciplinaridade exige tempo de maturação. Aquilo que mostro para vocês hoje não aconteceu da noite para o dia, são quase 20 anos de projetos que foram apresentados aqui, e que escala importa, escala aqui que eu digo do ponto de vista de processos serem escalonáveis, e eles devem ser considerados desde a etapa de desenvolvimento de bancada, e que a nanômica, que aqui vocês conheceram um pouco mais, não é algo estanque, ela é algo contínuo e que deve ser atualizável ao longo do tempo. E como conclusão que trago desta fala e perspectivas futuras é a de que a nanômica já não é, há alguns anos, para o nosso time uma promessa, mas sim uma realidade no Elinano, e o que eu trago para vocês é quase uma provocação, uma reflexão de o que falta para uma ampla aplicação desse tipo de conceitos de estudos em larga escala de nanomateriais em outros laboratórios. Por que que nós não abandonamos o reducionismo e partimos para uma abordagem que nos permita conhecer de uma maneira mais ampla aquilo que temos desenvolvido? Agradeço a cada uma das agências de fomento e instituições que aportam recursos financeiros e infraestrutura para a execução desses projetos, mas, sobretudo, agradeço a cada um dos membros do nosso time alinano que permitiram e conduziram cada uma dessas pesquisas que tive a oportunidade de apresentar para vocês. Em escala de cinza, aqueles que fizeram parte do nosso time e hoje são egressos do Elinano, atuando nas mais variadas instituições do país e exterior. Em escala de cores, aqueles que são hoje membros do time Elinano, aqui constituído na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para perguntas e esclarecimentos.